Momento da pregação, Bruno G., edição de número 61, São Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 28. Leamos o texto sagrado. Pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, se aproximando dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido, e ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: Podemos. E diz ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quanto os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, partindo para Jerusalém, chamou os seus 12 discípulos e disse: Olha, vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. E ali lhes contou o que seria o futuro do Filho do Homem, de Jesus. Seria entregue nos sacerdotes, seria condenado, crucificado, humilhado, aviltado nas ruas de Jerusalém, enfim, e que no terceiro dia estaria ressuscitado. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João, que eram discípulos de Jesus, pertenciam aos 12. E adorando, portanto, a mãe, fez um pedido para Jesus acerca dos seus 2 filhos. Olha, diz: esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Porque na mentalidade dos judeus, na mentalidade da própria mãe tão amorosa, com certeza, com seus filhos, está um na direita, está um na esquerda, estaria tudo bem, porque estavam no lado de Jesus, porque estavam no lado de Deus, ou estavam próximo de Deus. Só que existe um simbolismo tanto da direita como da esquerda, porque Jesus, nos seus sermões, com relação aí exatamente à sua vinda, fala que naquele dia o Senhor chamará uns à sua direita, ou porá um à sua direita e outro à sua esquerda. Os da direita seriam os cordeiros e os da esquerda os bodes. Então tem essa representação de direita ser do céu, de esquerda ser do inferno. Isso não tem nada a ver com politicagem, como hoje nós sabemos, né? De direita, de esquerda, isentão, essas ideologias políticas que surgiram da Revolução Francesa, quando aqueles que se insurgiam contra o governo e a favor dos trabalhadores sentaram-se à esquerda, e os que defendiam o governo se sentaram à direita, e daí que surgiu essa expressão direita e esquerda. Isso muito após, muitos anos, séculos após a pregação de Cristo Jesus. Então isso
é muito depois do Evangelho. E o contexto de direita e esquerda aqui está realmente ligado à questão de céu e inferno, tá? E tanto é assim que você for analisar, quando Jesus estava sendo crucificado, que estava à sua direita Dimas e à sua esquerda Gestas, qual foi dos dois que aceitou a Cristo, que pediu misericórdia a ele, que reconheceu ele como Filho de Deus, que estava à direita? Veja que, de fato, o polo direito, o lugar assim, ou a parte direita, ela tem um simbolismo sempre de bem e dos céus. E a esquerda, nem sempre, como no caso aí da crucificação e também dessa passagem que já falei, quando Jesus fala que uns ficarão à direita e outros ficarão à esquerda. No Velho Testamento, nós temos, acho que é em Juízes, uma passagem onde que 300 ou 500 ou até 700, eu não me lembro exatamente o número, mas era um número muito grande, aí passando de 100, de canhotos que Deus os usou para, de fato, destruir inimigos. Então, Deus não tem nenhum preconceito em você ser canhoto ou você ser esquerdo. É só uma figura de linguagem, que de fato sempre foi assim, crenças, os costumes, e Jesus se valendo disso. Então, falou que a mulher estava pedindo coisa que não sabia, porque até mesmo na cabeça da mulher, os filhos estar na direita ou na esquerda, estava bem pelo fato de que eles estariam próximos de Jesus, como já disse. Podeis vos beber o cálice do que eu hei de beber e ser batizados com o mesmo batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe eles, podemos. E disse-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se-á à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Aqui Jesus está falando do cálice referindo à sua própria morte, porque ele foi ao monte das oliveiras, suou em sangue, pedindo para que Deus lhe afastasse aquele cálice, que era o da morte, e de uma morte também muito cruel. Aqui tem o simbolismo da morte, não necessariamente cruel. De fato, por isso que Jesus disse que eles provariam o seu cálice, ou beberiam o cálice, porque iriam morrer. Agora, o seu destino, se fosse para o céu, representando a direita, ou para o Hades, o inferno, isso não pertencia a dá-lo, porque era só o Pai. Ele, Jesus humano, não poderia destinar nada. E outra, a realidade, nem o próprio Deus, se nós formos analisar, destina que o sujeito vai para o céu ou para o inferno, porque não tem predestinação. O Evangelho não tem essa corrente doutrinária, por mais que muitos advoguem em prol, porque existe a livre e espontânea vontade, ou seja, o livre arbítrio. O sujeito escolhe ir para o céu ou ir para o inferno. Para o céu, reconhecendo Jesus como suficiente Salvador, sendo aquilo que Jesus disse, pode ser batizado no sentido de realmente sepultar o velho homem e nascer nova criatura, porque esse é o simbolismo, essa é a representação do batismo. No entanto, aquele que não crê não é batizado, e se não crê e não é batizado, já está condenado. Então, é uma questão de escolha. O sujeito escolhe se assentar à direita ou à esquerda por conta das suas atitudes, atos e de seguir ou não a doutrina de Cristo. Por isso que ele diz aqui que não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Claro que é o Pai que vai separar os carneiros, os cordeiros dos bodes. Inclusive, carneiros ou cordeiros, melhor dizendo, dos bodes que estão dentro da cristandade. Muitos pensam, não, aqui só temos cordeiros, só temos homens e mulheres de Deus. Isso é uma falácia, porque no meio do povo existe muito Judas, né? Existe muito falso, que vai dizer naquele dia da seguinte forma: olha Deus, eu curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. E Deus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu vos nunca conheci. Por isso que é o Pai que
dar exatamente esse veredicto, essa sentença. A partir, obviamente, das atitudes, tendo como embasamento, como fundamento, as atitudes, as obras de cada um, porque cada um vai ser julgado segundo as suas próprias obras. E está tudo registrado no livro das obras, e aqueles que fazem obras boas estão com seu nome no livro da vida e não serão arriscados, porque foram fiel até a morte e receberão a coroa da vida eterna. E quando os 10 ouviram, os outros discípulos, e não aqueles 2 filhos de Zebedeu, indignaram-se contra os outros 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, diz: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Ou seja, Jesus estava dizendo que eles estavam sendo influenciados a querer ter privilégios no Evangelho, com Jesus já em vida, ali com Jesus em vida, ou passando por essa vida. Queriam ser mais mimados, queriam ser mais apadrinhados, queriam ser mais ajudados, enfim, ter mais destaque. E nós sabemos que aqueles que tinham mais destaque diante do Senhor era João, né, que era o seu discípulo amado, e era também o apóstolo Pedro. Existiam outros também, possivelmente, mas os mais citados, principalmente o João, que era o que é mais amado, são esses. Agora, aqui, com relação aos filhos de Zebedeu, eles achavam que tinha algum privilégio, que a justiça de Deus, que o evangelho de Deus seria igual àquilo que os homens propuseram, ou aquilo que os homens falavam, né, de ter privilégio de um estar na direita, um estar na esquerda, um estar próximo. Isso não existe. Por isso que Jesus disse que eles estavam sendo influenciados negativamente pelos príncipes dos gentios, que estavam os dominando e que estavam exercendo sobre eles a autoridade. Eles estavam confiando mais na autoridade dos homens, estavam confiando mais nos príncipes dos gentios do que no próprio Jesus, no Filho de Deus, que tinha uma autoridade muito maior do que esses tais e que tinha uma maneira de tratar todos os seus súditos, todos os seus servos de uma maneira diferente da do mundo. E assim ele discorre, dizendo: não será assim entre vós, mas todo aquele que vier entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. Aquele que quer se exaltar será humilhado. Aquele que quer ser o bambambão, grandão, será humilhado. Porque o evangelho é assim: simplicidade como uma pomba, prudência como uma serpente. Porque o evangelho é ser humilde. Porque o evangelho é ser aquilo que Jesus vai dizer no versículo 27, qualquer que entre vós quiser ser primeiro será vosso servo. O evangelho é ser servo. Aquele que quer ser senhor será servo, e aquele que for servo pode ser senhor. Aquele que for humilde será exaltado, o soberbo será humilhado. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate, em socorro de muitos. Olha que interessante, não é verdade? Que nós devemos servir do que ser servido. Jesus mostrou com essa atitude, eu vou dizer agora, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, e alguns discípulos diziam: nós que deveríamos lavar os seus, você vem lavar os nossos. Jesus disse: olha, eu vim para servir, não para ser servido. Nós temos que pensar nesse sentido. Jesus deu exemplo, temos que nos espelhar nele. Das vezes a gente quer ser o tal, está lá no pedestal. Quem não quer, na realidade, não adianta dizer que eu não quero. Todo mundo pelo menos já cogitou, já pensou nesse sentido de querer ter poder, fama e sucesso, de ter esse gostinho, né, desse poder, mas é um poder tão passageiro, efêmero e tão enganador, ilusório, porque de fato poder não se tem nenhum.
Quanto mais o sujeito tem poder, mais ele não tem nada. Tem uma música do Marcelo Nova, que ele faz uma sátira dizendo poder, poder, até poder, mais poder. Quer dizer que o sujeito que tem poder quer mais poder. Poder até no mais poder. Quer dizer, o sujeito quer o poder, cada vez mais poder, até não mais poder. Porque, de fato, o homem mau vai de mal a pior. O homem que é ganancioso, que serve o Deus Mamon, que só quer ser servido e não servir, ele dá com os murros na água. Nós vimos aí o caso no governo brasileiro. Lula, quando estava no sindicato, servia os trabalhadores, pensava neles. Mas começou o desejo de estar na frente, de comandar, de ter poder sobre a sua cabeça. Até que ele conseguiu ser presidente. Sendo presidente, o que ele fez? Era hora de então ele mostrar todo o carinho e afeto e servir para o povo. Ele serviu a si mesmo. Foi servido e não serviu. E deu no que deu. Agora, ele está lá na cadeia pelo fato de ter sido hipócrita, demagogo. Ele que era cortejado por muitos, inclusive pela Igreja Católica, por ser um homem dos pobres, que ajuda o povo e tal. Agora nós vimos o ajudar o povo, fazendo uma prática ilícita de furtar, roubar, em nome de ajudar os pobres. Isso não deve ser feito. Então, aprendemos aqui, meus caros, que para tudo na vida é necessário servirmos. Temos essa mentalidade de servir do que ser servido. Sermos humildes, porque do contrário nada acontece. E também cabe aqui ressaltar a questão da falsa modéstia, da falsa da piedade. E muitos falsamente querem transparecer que são servos, que gostam de servir, mas na realidade eles querem ser servidos. A prova já disse aí no governo do Brasil, Lula, e temos tantos outros exemplos, inclusive personagens bíblicos, né? Por exemplo, Judas estava no meio deles. Ele teria a incumbência de servir, mas quis ser servido, porque furtava as moedas que eram doadas para o evangelho, porque por 30 moedas de prata, em nome de dinheiro e de uma vida um pouco mais de conforto, vendeu o próprio Cristo, sendo ele de uma família até mesmo afortunada. Então a gente vê a diferença, né? Você vê a diferença do justo e do ímpio, do cristão para o falso cristão, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E aquele que serve a Deus serve e não é servido. Agora, aquele que diz que serve a Deus e é servido, e é bajulado, e é totalmente ajudado, tem os seus mordomos, tem os seus trabalhadores, esse de maneira alguma é dos céus. É claro que isso é simbolicamente, não quer dizer que o sujeito que, por exemplo, é um patrão, ele está sendo servido, ele vai para o inferno, ou ele não entrará no reino dos céus. É simbolicamente, que aqueles que servem, eles hão de ser servidos. Agora, aqueles que querem apenas ser servidos, né, não servem. Veja que é interessante meditar nesse sentido. E Jesus mostrou tamanho amor e misericórdia em servir ao povo que o matou, o crucificou, o povo seu, né? Ele veio para resgatar a todos, mas eles não quiseram ouvir a sua voz. Então fique claro aí que para Deus não tem regalias, não tem disputas, não tem quem é o melhor ou menor. Não podemos pedir a Deus, olha, eu quero estar na direita, eu quero estar na esquerda, porque isso representa uma outra coisa que a gente nem sabe, né? Que é o que Jesus respondeu a essa mãe
dos dois filhos que eram os seus discípulos, que sejamos humildes e sejamos de fato cristãos, para que a bênção de Deus esteja na nossa vida, seja isso até mesmo na nossa vida material, profissional, conjugal. Às vezes você não quer servir, né, para a mulher não quer servir o homem, seu cônjuge. Na igreja, às vezes você não quer servir, só quer ser servido. Existem várias exemplificações em vários locais onde é necessário você demonstrar que é cristão por meio de ser humilde e de ser servo, não escravo, servo, servir com dignidade, né? Diga-se passagem, tem que falar exatamente isso, que há a diferença de servo para a escravidão, porque nós não fomos chamados para a escravidão e nem para o jugo desigual, mas sim para a paz e para a liberdade, porque o servo tem liberdade, só não é libertino, muito menos é escravizado. Pensamos nesse sentido e assim se cumpre dessa forma o Evangelho, se nós fazemos, obviamente. Até a próxima, que Deus os abençoe.